mas ele já tinha sido falado em outro clube, né? O Gabigol. Já tinha falado no Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, no próprio Santos. O Santos fez uma proposta, fez uma proposta para ele, mas essa mesma pessoa ligada a essa direção do Santos me disse o seguinte: o Santos não oferece mais do que, me parece que R$300 mil. E a oportunidade de ele se ressurgir no futebol. Gente, vocês como ex-atletas, Zinho Edmundo, perdão te interromper, não é hora do Gabriel, de repente, dar um passinho atrás para ele refazer? Eu dei essa opinião. Reconstruir a carreira dele? Eu trabalhei com ele no Santos, tem potencial, tem qualidades. Agora, ele precocemente, né, ele foi lançado e ele também achou que já era esse jogador, já estava pronto. Como que era o trato com ele, Zinho? Assim, eu com ele tranquilo, né? Agora, ou seja, com os outros era difícil. Não, não foi isso que ele quis dizer. Não, comigo é assim, ele sempre me respeitou, sempre tivemos ele sempre atendeu os meus pedidos, né, como gerente de futebol, mas não era um garoto assim, ele tem uma personalidade forte, não é fácil. Você vê que ele teve problema na Europa aí, largou o banco, ou seja, ele já achou que estava além do que ele alcançou. Eu acho que sim, o Gabigol, se ele dá um passo atrás, volta para o Brasil, aceita aí uma proposta que é muito... Lá continua pagando o restante, porque ele tem contrato. Mas se eu fosse do staff dele, volta, aqui ele vai e volta com a cabeça mais... Preciso jogar. Consciente assim, olha, eu ainda não sou esse jogador todo, eu tenho potencial para isso, né? E aí aqui ele começa, vou começar agora mesmo a minha carreira. Preciso jogar bem. Porque ele tem potencial para isso, mas ele ainda não atingiu esse status que ele se colocou, né, achando que já é mais do que jogou. Começa a ficar ruim, não, Edmundo? Inter, Benfica, joga pouco, aqui e ali. Eu não sei, me parece, de fora, de longe, assim, é melhor ele voltar para o país dele e jogar num grande clube do que ser emprestado pro Las Palmas, pro... Se isso acontecer, ele vai virar um jogador comum. E ele foi contratado como grande jogador. É melhor ele vir ao Brasil, readquirir o prestígio que o levou à Inter de Milão e depois voltar até com uma Inter de Milão melhor, né? Porque nessa temporada até a Inter está indo bem, está disputando ali o título com o Napoli e com a Juventus, mas na temporada passada a Internazionale foi muito mal. Ele chegou no furacão. Ele chegou num momento muito difícil. A gente entende ou acredita, eu confesso que não acompanho bem, mas a gente acha que o futebol português ele está um passo atrás do futebol italiano. Então, o cara que não se deu bem na Itália vai para Portugal e vai jogar fácil. Você quer ver um exemplo? Casemiro. Casemiro jogava no Real Madrid B, no Real Madrid Castilha. Ele é emprestado para o Porto. Lá em Portugal, ele se faz como um jogador de ponta, volta para o Real Madrid, aí o resto da história a gente conhece. Mas ele aceitou ser emprestado para o Porto para jogar mais e num time de mais visibilidade. Então, acho que a aposta do Gabriel foi essa, mas não deu certo. Não deu certo. Aí quando não dá certo, é melhor ele voltar para o país que ele tem prestígio. Aqui ele está sendo disputado a tapa, né? O Wagner Ribeiro, que é o representante dele, gosta de prestígio com a maioria dos clubes aqui, vai conseguir convencer os italianos a pagarem uma grande parte, e agora cabe ao Gabriel escolher o melhor time, o time que ele entenda que ele vai se adaptar com mais facilidade, mas também não dá para esperar muito tempo. Gente, esperar muito tempo, que eu digo assim, quando ele chegar aqui, essa resposta tem que ser rápida. Porque o futebol brasileiro ele é dinâmico, né? Em janeiro passado chegou aqui Conca, Giovânio, Lucas Silva no Cruzeiro. Lucas Silva, chegou um monte de jogador. E não aconteceram. E hoje esses times já estão procurando uma oportunidade de se livrar do alto salário e desses jogadores.
E aí, um vexame não diria, mas uma temporada ruim aqui no Brasil seria para ele péssimo. Então escolheu um time e não conheço, já ouvi do Sormani, já ouvi do Facincani, agora ouvi do Zinho. Tive com ele algumas vezes na outra emissora que eu trabalhava, super educado, super bacana, super gentil com a minha pessoa. Então eu não quero ser injusto de dizer que dizem que ele tem um entorno que o atrapalha muito e que isso o fez ficar de nariz em pé. Então, de repente, essas pancadas que ele está tomando lá na Inter amadurecem o cara, né? Podem amadurecer e ele volte mais maduro pro Brasil. Pô, ele foi campeão olímpico, tá? Eu imagino que essas quedas, esses vacilos, são típicos de um jogador jovem. Então, assim, Internacional, Benfica, e de repente o cara assusta, né? Pô, eu não tô me firmando em nenhum lugar, perdi minha vaga na seleção. Era titular da seleção olímpica. Ele podia disputar essa Copa do Mundo, gente. É? Ele chegou a ser convocado pelo Dunga, não pelo Tite, mas ele foi convocado. Pra gente reconhecer até as bobagens que a gente mesmo fala. E eu me incluo naquele time que achava que o Gabigol teria muito mais chance pelo vigor físico de vingar na Europa do que o Gabriel Jesus. E eu falei isso também. Tamo junto na bobagem? Tamo junto na bobagem. Mas é o seguinte, gente, eu acho que em termos de futebol, de potencial, eu acho o Gabigol mais jogador naquela época no Brasil do que o Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus não se faz um jogador apenas pelo futebol. Existem vários componentes que a gente tem que analisar e que fazem parte para você ter um grande jogador em mãos. A postura, a inteligência, a humildade, quem o cerca, como ele encara a vida. Porque não adianta nada ele ser um tremendo jogador se o cara é um desmiolado. Não adianta nada o cara ser um grande jogador se quem gravita em torno dele não o ajuda. Inteligência tática, entrar no esquema de jogo que o Gabriel Jesus tem e ele não tem. Isso aí. Ele não tem. Eu me lembro que o Dorival reclamava muito dele porque ele não voltava para marcar o lateral que ele pedia. Eu me lembro disso. Conversei algumas vezes com o Dorival, ele me dizia isso. O Gabriel Jesus, você fala assim, Gabriel, é o seguinte, você vai ficar atrás daquela câmera ali e vai ficar trabalhando lá a noite inteira pra gente. Isso é importante pro seu jogo de amanhã. Ele faz. Ele sai, ele faz. E Gabriel Jesus, você vai ficar no banco? Porque agora o seu momento é banco. Ele vai, fica lá sentado no banco, humildemente, olhando pro jogo, tentando aprender. E muitas vezes... tentando entender por que ele tá no banco. Isso, agora o Gabriel Barbosa, não. Eu sou o novo Neymar. Aí, amigo. Eu tenho que jogar. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, até dentro da pauta, porque o Gabriel também foi falado no Flamengo. Pois é, numa temporada em que a gente anunciou e esperava tanto, né, de Everton Ribeiro, eleito 2 vezes o melhor jogador do Brasil, do Diego, ex-Juve, Atlético de Madrid, enfim.